A gente tem acompanhado, Rogério, com preocupação, e a BRK Ambiental tem alertado e muito essa questão da falta d'água, da crise hídrica, que está todo mundo no país inteiro, só se fala disso também, né? E eu queria que você começasse, Rogério, já agradecendo a sua participação e dando as boas-vindas para você aqui na Rádio Educadora, falando dos níveis do Rio Jaguari e do Ribeirão Pinhal, que são os dois mananciais que abastecem a nossa cidade. Tudo bem, Rogério? Seja bem-vindo, bom dia. Tudo bem, Gomide? Bom dia a todos os ouvintes. Realmente nós estamos aí numa crise hídrica, né? Numa estiagem aí severa, Gomide, parecida com a de 2014. Na semana passada nós entramos aí em um estado de alerta máximo aí sobre os níveis dos nossos mananciais, né? Para você ter uma ideia de números, né? Nós captamos aí cerca de 1 metro cúbico por segundo, e nós chegamos aí hoje mais ou menos a 1,4 metro. Então, ou seja, o nível está realmente muito baixo, né? E isso também faz com que afete a qualidade. Então, nós estamos aí realmente num período mais crítico, né? Tendo em vista aí o mês de setembro, que é o mês de estiagem, mas aí nós temos aí nosso plano de contingência, né, que tem aí surtido bastante efeito em relação ao abastecimento público, o qual a gente consegue manter com regularidade até os dias aí de hoje. Rogério, com relação à represa Salto do Lobo, como é que está o nível da represa? Porque é uma reserva técnica que a prefeitura, que a BRK, enfim, que a cidade tem para que não falte água. A gente, em 2014, você falou que está parecido, nós não tivemos tantos problemas com relação à falta de abastecimento de água, justamente por conta também da represa Salto do Lobo. Como é que está a situação da represa hoje? Exatamente, Igomide. Ela é uma reserva estratégica, né? A gente, felizmente, ainda não precisou utilizar, né? Na semana passada, o que nós fizemos aí para complementar um pouco a vazão do Jaguari? Nós colocamos mais uma bomba bombeando água da calha do rio para a nossa calha do poço, que faz a captação do manancial do Jaguari. E o Pinhal ainda está preservado, né? Nós temos aquele decreto, né, que foi feito antecipadamente esse ano, já que a gente já previa aí uma crise, uma estiagem mais severa, mas ainda a reserva está na sua capacidade total. A gente não utilizou ainda nem a água da represa Salto do Lobo e do que faz parte ali do complexo do Pinhal. E essa reserva dá para quanto tempo? Em uma situação extrema de seca, até, por exemplo, o final de outubro, começo de novembro, que quando começa já o tempo mais úmido, a estação mais úmida, Rogério? A gente tem essa expectativa de um mês, né, Gomide? Porém, ela se recupera, né? Então, as nascentes, embora elas estejam no nível menor de vazão, mas ela vai se recompondo. Então, por isso que a gente usa em momentos mais críticos, realmente, né? Então, enquanto a gente conseguir utilizar a água da calha do Jaguari, a gente está fazendo essa utilização, mas a previsão é de 30 dias, pelo menos, a gente possa captar da represa Salto do Lobo sem que haja maiores problemas, visto que ela também vai se recuperando, né, ao longo desses 30 dias. Ela não é uma reserva assim que a gente utiliza e ela acaba, né? Ela vai se recompondo aí, logicamente com a vazão menor nesse período. E você falou com relação à qualidade da água. A sua primeira resposta você já falou com relação à qualidade. Quanto mais complicado tiver o tratamento, mais produto químico, e isso a população pode sentir. Aliás, algumas reclamações já chegaram há algumas semanas aqui. A BRK veio a público explicar de que a questão do produto químico, até a questão do tratamento, deixa a água, às vezes, com um cheiro mais esquisito, com um gosto mais esquisito. Mas a potabilidade da água é garantida nesse sentido, Rogério? Sim, Gomide, totalmente garantida, né? Nós atendemos aí todos os parâmetros. Isso realmente ocorre, né? Porque nós estamos num período em que a vazão é menor. O que acontece? A concentração de poluentes ela é maior.
então não dilui. Então isso requer maior dosagem de produto químico, por exemplo, a exemplo do cloro. Se isso é uma característica sensorial, Gomide, algumas pessoas podem sentir e outras não. Lá no início, quando a gente começou a fazer esse aumento, houve aí algumas poucas reclamações, mas de lá para cá nós não tivemos nenhuma, né? Então a gente tem conseguido controlar o nosso sistema também de forma que esse impacto também seja o menor possível para a população. Ao vivo com a gente... Pois não, pode continuar, desculpa. E isso que a gente fez no nosso plano de contingência, a gente também, Gomide, só para a população fique sabendo, aumentamos as capacidades de dosagem também. Então, nós estamos, assim, mais preparados, né, para enfrentar essa estiagem aí, tanto no Jaguari, onde a gente inicia a nossa dosagem de produto químico, quanto propriamente na nossa estação de tratamento de água também. A gente tem uma capacidade aí 3 vezes maior do que a gente está dosando hoje, por exemplo, né? Nós estamos conversando com o Rogério Lima, gerente de operações da BRK Ambiental, ao vivo em todas as plataformas da Educadora, para falar a respeito dessa questão hídrica que nós estamos vivendo aqui no país como um todo, no estado de São Paulo. Algumas cidades, como Franca, por exemplo, já está racionando água, e esse é o grande medo de todo mundo, principalmente com esse calor. Aliás, essa noite fez um calor que eu vou te contar uma coisa, foi praticamente insuportável. Rogério, eu queria que você respondesse para a gente o seguinte agora. Há alguns meses atrás nós fizemos uma reportagem e nos foi dito pela concessionária que as cidades como Cosmópolis, Mogi Guaçu, cidades mais acima da calha do Jaguari, que acabam despejando esgoto in natura no rio, isso teria prejudicado a qualidade da água e estaria fazendo com que usasse mais produto químico. Isso continua acontecendo. Como é que está essa situação? Foi tentado contato com a Ares PCJ, os municípios em questão pararam de jogar esgoto. Como é que está essa situação de esgoto in natura que era jogado no leito desse rio, Rogério? Nós tivemos uma melhora esse ano, Gomide, significativa, principalmente no Jaguari, né? O Pinhal, felizmente, não tem essa contribuição, né? É um manancial próprio da nossa cidade, então ele não tem despejo de esgoto. Já o Jaguari, sim. Porém, no ano passado, no final do ano passado, a estação de tratamento de esgoto de Cosmópolis entrou em operação. E isso permitiu que a qualidade melhorou bastante, embora ainda tenha alguns lançamentos a montante, mas a qualidade melhorou bastante, e a ponto até que a gente está conseguindo tratar essa água. E em alguns momentos do ano passado, por exemplo, Gomide, nós tivemos que interromper o abastecimento em alguns momentos, pela qualidade estar muito baixa, e a gente tem que adaptar nosso tratamento, né? Então a gente precisa distribuir a água com garantia de potabilidade total, né? Então, isso no ano passado fez com que a gente precisasse, em alguns momentos, interromper o abastecimento. Isso não prejudicou muito a população, porque a gente tem uma reserva também na estação de tratamento de 10 milhões de litros d'água, né? Mas esse ano, felizmente, com o tratamento de esgoto de Cosmópolis, a gente está conseguindo aí fazer o tratamento de forma frequente, sem precisar de interrupções. E o perfil de consumo da população limeirense também preocupa. A BRK divulgou que a ONU preconiza 110 litros de água por dia, o limeirense usa cerca de 180. Isso também precisa mudar, a população precisa conscientizar de quanto menos água usar, mais tempo de água a gente vai ter, né, Rogério? Exatamente, Gomide. Eu ia tocar nesse assunto, que a gente precisa contar com o apoio da população, principalmente nesse momento que a gente está passando nesse mês, né? Então, é uma combinação nesse mês de falta de chuva, temperaturas elevadas, né? Como você mesmo disse, essa noite fez um calor, né? Bastante aí intenso, e o período também de baixa umidade. Então, essa combinação ela acaba propiciando que tenha um aumento de consumo.
Então, nós estamos aí com consumo elevado, né? Então, a ONU, você disse, recomenda 110, nós estamos com 180 litros habitante dia. Então, eu gostaria aqui de reforçar também e pedir o apoio para a população, que a gente está ultrapassando aí a pior fase da nossa estiagem, né? Que é o mês de setembro. E a gente espera que aí, meados de outubro, volte a chover. Então, é um período não muito longo, né? Que a população possa economizar aí ao máximo e principalmente, Gomide, evitar o desperdício, né? Então é usar realmente o que é necessário aí para o dia a dia aí para a gente conseguir ultrapassar e passar essa crise do mês de setembro. Eu não sei se você pode responder pela empresa, mas eu vou fazer a pergunta, fique à vontade para responder ou não. A empresa está pensando já em procurar a prefeitura para emitir decretos para a economia de água, proibir lavagem de calçada, enfim. A empresa já pensou nisso? Se é que você pode responder isso para a gente, Rogério, por favor. No nosso plano de contingência, Gomide, existe um comitê, né, e a prefeitura faz parte também desse comitê. Em algumas reuniões, realmente, a gente discutiu, mas como a gente ainda, como eu disse, está conseguindo, né, fazer o abastecimento de forma regular, ainda a gente não voltou a procurar a prefeitura. Isso obviamente, que é uma responsabilidade da prefeitura como poder concedente, né? Mas, assim, a gente ainda não procurou eles novamente para que seja feito esse decreto. E só para se ter uma ideia, a temperatura, segundo a Faculdade de Tecnologia da Unicamp, que tem termômetros aqui em Limeira, ontem, às 8h40 da noite, 8h40 da noite de ontem, estava 30 graus em Limeira. Só para se ter uma ideia, a temperatura, de acordo com a Faculdade de Tecnologia, a temperatura baixou para 26, 25, a temperatura máxima da madrugada foi 26 graus. Durante a madrugada, nós estávamos com quase 30 graus essa noite e isso acaba fazendo com que as pessoas bebam mais água, tomem banho para se refrescar e isso o consumo acaba aumentando. Bom, Rogério, para a gente terminar, já agradecendo sua participação. A pergunta eu acho que está todo mundo esperando, está todo mundo preocupado com essa resposta que você vai dar. Franca já restringiu o uso da água por moradores. Há lá um rodízio de água. Há possibilidade de Limeira nos próximos dias, nas próximas semanas, se não houver uma chuva torrencial, desse racionamento e há chance, e quando que isso aconteceria numa situação extrema, Rogério? No momento não há, Gomide. A gente ainda tem a reserva da represa Salto do Lobo, né, a qual a gente não utilizou. E a gente tem essa expectativa de meados de outubro a começar a chover. Então, hoje, as condições que a gente tem, né, todo esse plano que a gente fez desde o início do ano, a gente ainda não vê racionamento assim nas próximas semanas, né? Obviamente que isso pode vir a agravar, né? A gente pode aí ter um período ainda mais longo sem chuvas e esse cenário mudar. Mas aí nas próximas semanas a gente não vai ter racionamento, até porque, repetindo, a gente tem lá ainda a reserva da Salto do Lobo que a gente não utilizou ainda. No começo da entrevista você falou da vazão atual de 1,5 metro cúbico por segundo do rio Jaguari, que o mínimo para captação, né, o possível ou o necessário para captação é 1 metro. Quer dizer, nós estamos a 0,5 metro cúbico do mínimo, de ocupar, de achar, né, ou de chegar no mínimo para captação. A partir do momento em que o rio Jaguari chegar ou baixar do mínimo, essa reserva técnica começa a ser usada. Como é que isso funciona, Rogério? Sim, a nossa capacidade mínima, né, o nível aí, o volume seria 1 metro. Porém, nós colocamos uma bomba no Jaguari que faz a captação na calha do Jaguari, né, porque hoje funciona assim de forma por gravidade, né, então não tem nenhuma ação de bomba. Então nós colocamos uma bomba na semana passada que está bombeando água da calha do Jaguari para o nosso poço de sucção. E mais
a reserva do Pinhal, né? Então a gente ainda tem condições de fazer a captação do Jaguari e ainda usar de forma assim a misturar, né? Ou complementar a vazão do Jaguari se ela ficar no nível muito crítico, abaixo de 1 metro cúbico por segundo, por exemplo.